Olá, tudo bem, gente? Tudo bom? Voltei. A Marta não tá de novo. Ainda não tá boazinha, mas logo logo ela vem, tá? Eu tô aqui para mais um episódio do podcast Tem Jeito Podcast, com um convidado que vocês não acreditam no que esse menino é capaz de fazer. Gente, acho que a gente vai ter até música ao vivo aqui, hein? É o Guilherme Pravato. Oi, Prazer, Dani, tudo Guilherme. bom? Conta um pouquinho pra gente sobre você, Vamos quem é o lá. Guilherme, como que o Guilherme vive, o que faz, o que come. Vamos lá, então. Bem, primeiramente eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei super Prazer é feliz. meu. Como eu disse, eu sempre quis participar de um podcast e durante a semana eu vi todos os vídeos e me identifiquei mais ainda com todos os temas, que são bem variados, mas eu gostei Sim. bastante de ouvir. E, bem, então, como ela disse, meu nome é Guilherme, eu sou de formação em engenheiro civil, com especialização em engenharia de segurança. Trabalhei 5 anos na área da engenharia e ano passado eu resolvi fazer uma mudança bem radical na minha carreira. Eu hoje não exerço mais a função de engenheiro. Eu montei ano passado um e-commerce, que a gente tem dois segmentos principais, que é o de jardinagem e cervejaria, e mais algumas miscelâneas. E ano passado eu resolvi levar adiante um hobby que eu tinha, que era a música. E desde ano passado eu sou músico profissional, estou me tornando um músico profissional e investindo na carreira musical. Não, tem um detalhe, galera. Pera aí, conta a sua idade. Eu tenho 28 anos. Com 28 anos já fez tudo isso na vida. Já conseguiu o primeiro milhão com o e-commerce? Ah, ainda não. Não, não, já, eu acho que já. Eu tenho Ó, que contabilizar, mas é. De gente, faturamento, né? Isso aí não é lucro, né? é, Mas mas é um milhão. Já conseguiu 1 milhão com e-commerce. Deixou a que. engenharia para. Mas o e-commerce é uma coisa que está crescendo bastante hoje em dia. Tem um youtuber que eu gosto, que ele tem um e-commerce também de videogame, que chama Gabriel Bólico, que eu me espelho muito nele. E ele fala que tem muito a crescer. Ele diz que no Brasil, por incrível que pareça, não chegou a 10% de todas as vendas que são feitas no país, nem 10% são feitas online. O resto é tudo em loja física. E nos Estados Unidos, que é um país muito mais desenvolvido, acabou de passar 10%. E na China, que é um Nossa, país que mais tem venda online, acabou de bater 50%. Então, é o um. espaço é um oceano azul. Tá crescente. E você pode ver que a porta de entrada para os marketplaces, Mercado Livre, Amazon, ela é enorme, né? Qualquer um que queira vender online consegue fazer isso de uma forma muito, muito barata, né? O investimento inicial não precisa ser muito grande. Lógico, que quem vai adiante tem que estar preparado, porque quanto maior você fica, mais as responsabilidades crescem e mais você tem que estar mais em cima do seu negócio para evitar que ele tome uma direção que você não queira, né? Tá. E me conta como que foi essa transição da engenharia para o e-commerce? Foi Bem, fácil? Foi tumultuada? olha, foi mais fácil do que parece, mais fácil que eu imaginava que seria, mas não foi uma coisa esperada, né? Eu trabalhei, como eu falei, 5 anos com engenharia e eu trabalhei demais. Eu comecei trabalhando num ritmo ok, só que nos últimos 2 anos eu trabalhei muito. Eu comecei a crescer profissionalmente, né? E eu queria aprender mais e assumir mais responsabilidades, mais e mais e mais. E acabou que eu estava trabalhando ano passado. Eu trabalhava em Nova Odessa, sou em Campinas, sou de Campinas, né? E é uma meia hora até lá. Então eu acordava umas 5:30 da manhã para começar a trabalhar lá às 7 da manhã. E ia fazendo coisa o dia inteiro, ia até às 7 da noite lá, e eu tinha fome, e aí eu voltava para casa. Só por causa disso, jantava, e aí eu pegava o computador e continuava trabalhando até umas 10, 11 da noite. E aí todo dia eu repetia esse mesmo Mas processo isso para uma empresa, para outra empresa ou uma para empresa minha sua empresa. mesmo? Para minha empresa. Você montou sua primeira empresa com que idade, Guilherme? Foi com 25 anos É, de engenharia. de engenharia. E aí você entrou nesse looping de trabalhar das 7 até a hora que desce. Exatamente. Tinha bastante coisa para resolver e eu queria que as coisas fossem resolvidas no prazo e eu gosto de trabalhar bastante, né? Eu gosto bastante de astrologia, né?
E eu sou de peixes, mas meu ascendente é em Capricórnio. Nossa Senhora. Eu consulto com a astróloga, né? Ela fala que essa parte do trabalho é bem forte em mim, né? E Capricórnio eu tenho prazer em trabalhar. Então eu fiquei nessa rotina, mas eu gostava dela, enquanto eu estava nela, né? E até um momento que eu comecei a ficar muito estressado. Eu não fui diagnosticado, nunca fiz terapia nem nada assim, mas eu já li bastante sobre depressão e burnout, e eu fiquei bem assustado que eu me identifiquei bastante com bastante sintoma, né? Você começou a apresentar os Eu sintomas. comecei a ficar muito cansado para fazer qualquer tipo de atividade. Não tinha ânimo para Até as nada. atividades mais simples eu tinha que despender uma energia enorme para fazer qualquer tarefa. E também fiquei muito irritado, né? Explodia por qualquer coisa, né? Isso com 20 e poucos anos você já Com, estava assim. com 20 ano passado eu tava com 27. Com Com 27 vinte e anos. sete anos você já estava nesse estado Já tava. de burnout, digamos, né? Vamos É, aqui fazer um pré-diagnóstico de burnout. E eu acho aí, que foi, né? Depois eu tava até pensando em ano que vem começar uma terapia, acho que vai ser importante pra mim. Pra até esclarecer se foi terapia é mesmo, bom para né? todo mundo, tá? Pra todo Dizem mundo. que todos deveriam fazer terapia, Todos né? deveriam. Eu faço e aconselho, Minha mãe é né? psicóloga e eu Então, vejo o resultado que ela comenta que os caso de pacientes Ferreira, têm. espeto de pau, né? Exatamente. Não, não, mas realmente eu tenho essa intenção de fazer a terapia ano que vem. E a sua mãe falava o que para você dessa sua rotina insana sendo psicóloga? Ela falava que tinha que parar, né? Ela, mas ela também já trabalhou bastante na vida dela, né? Acho que até mais que eu. Eu lembro que ela falava que quando ela entrou na faculdade, meu avô, ele morreu quando ela tinha 4 anos, né? E ela era só ela e a minha avó, e foi uma época bem difícil para elas. E quando ela entrou na faculdade, ela tinha 2 empregos, mais a faculdade. Ela disse que ela dormia 1 hora por dia. Então é uma coisa que eu sempre fico impressionado que ela conseguiu fazer, né? Dormir 1 hora por dia só é punk. Ela disse que foi 1 ano só, mas que Eu realmente teve esse. vivi isso no ano de 2020. Eu entrei num hiperfoco de trabalho e fui trabalhando, trabalhando, não via a hora. Eu Uhum. já cheguei a amanhecer trabalhando sem. E aí, até que o corpo falou: não, chega. O corpo falou, O chega. corpo manda a gente parar, né? Uhum. Porque a gente não aguenta. Quando eu estava com a minha empresa de engenharia, ano passado, acabou o nosso contrato, que a gente ficou 2 anos com um contrato com uma concessionária de gás, e foi aí que teve o boom da nossa empresa, né? A gente teve um crescimento muito vertical em um período muito rápido, né? Ano passado a gente chegou a ter 83 pessoas trabalhando com a gente, então foi do zero até isso em 1 ano e pouco. Foi bem legal. Aí eu implantei como se fosse uma ISO, Sistema de Gestão da Qualidade, sozinho. Lógico, teve o consultor que me orientou em todos os processos, mas é uma coisa que eu nunca tinha pegado e foi bem legal. O crescimento profissional foi ótimo. Agora a vida pessoal Foi ficou lá no meio chão. baqueada, né? Você não conseguiu equilibrar o que a gente chama de pratinhos, né? E outra coisa que favoreceu foi a pandemia, né? Porque isso aí foi justo na pandemia. Então eu A não sua tinha empresa mesmo muito. cresceu na pandemia. Cresceu na pandemia. Mas eu não tinha o que fazer, né? Tava dentro de casa, eu só ia para o trabalho, depois voltava para casa, não saía para os lugares, né? Tava com todas aquelas restrições que até acabava um pouco com a graça de sair, né? Então eu Mas e o preferia namoro? Porque eu sei que você namora há já há nove quase 10 anos. anos, Acabei de fazer 9 9 anos com a anos. Mel. E Oi, Mel. como que a Mel reagiu a esse período louco do Guilherme? Bem, ela também trabalhou bastante nesse período, então a gente meio que trabalhava junto, né? À noite e final de semana também a gente pegava. Mas isso não desgastou? Não trouxe um desgaste para O namoro? vocês? Não, Trouxe uma aproximação maior. a gente tem um namoro que a gente se entende muito bem, né? A gente não briga muito, a Mas gente... ela te aconselhava a dar uma diminuída no ritmo? Ah, sim, eu também aconselhava ela, mas nenhum de nós ouvia Nenhum o ouviu o outro, né? conselho. Porque, querendo ou não, enquanto você tá lá e você tá fazendo as coisas acontecerem, é uma coisa
É uma prazerosa, adrenalina, te né? dá um reforço positivo. Você fez isso aí e essa coisa boa aconteceu dentro da empresa. Mas você não tá prestando atenção na sua vida, né? Na sua vida pessoal. É Esse aqui é o porque você problema, né? focou numa coisa só, né? Exatamente. E E, aí você deixa de lado as outras coisas, deixa de observar os outros lados. e eu comecei a comer muito também nessa época. Eu sempre fui muito magro. Ainda sou muito magro, né? Hum, Só que eu era esquelético, né? aham. E esses dias eu fui me pesar, tô com quase 100 quilos. Eu tenho 1,90, né? Mas é de altura, mas quase 100 quilos. Eu É, pensei, 100 quilos para você com 1,90 de altura não é nada, né? mas eu tinha 85, já tive menos de 80. Enfim, eu ganhei bastante peso, né? E se a sua empresa de engenharia estava tão boa, qual foi o motivo que te fez desistir dela? Na verdade, o contrato terminou e aí, em vez de eu ir atrás de novos serviços, eu resolvi, olha, eu tive sucesso aqui, eu consigo manter por um tempo aqui. Eu não nem falei pra mim mesmo, eu vou pra outro rumo. Eu falei, meu, eu preciso parar umas 2 semanas aqui pra pensar um pouquinho sobre as coisas. Eu tenho que relaxar, eu vou meio que tirar umas férias aqui, que eu nunca tirei, fazia, tipo, quase 4 anos que eu não tirava férias. Eu preciso clarear as ideias. Comecei a caminhar, eu moro perto lá do Taquaral, lá em Campinas, Ah, sim. e aí eu consigo ir andando lá. E de volta da minha casa dá exatamente a volta do Taquaral. Então eu vou lá, dou a volta e volto, como se fosse 2 voltas. E eu não levo celular, era um tempo que eu ficava pensando, pensando, pensando. E aí, durante esse tempo que eu tive a empresa, eu já comecei a fazer alguns shows. Meu primeiro show foi em 2018. Uhum. É, E desde 2018 até ano passado, eu tinha feito entre 10 a 15 shows só. E tava ganhando uma graninha já, que era só de hobby, né? Nada pra viver, né? Mas nessa época eu pensei, ó, além das minhas economias aqui, eu tenho isso aqui que tá me dando um pouquinho de dinheiro, e me dá tanto prazer tocar. Eu acho que eu fiquei tanto tempo fazendo um negócio que, vai, me dá um prazer porque eu gosto de trabalhar, mas engenharia nunca foi, assim, meu sonho, assim, de vida. Até quando eu entrei na Não faculdade, foi eu, sua paixão. eu não sabia muito bem o que eu queria quando eu fiz a faculdade. Eu fui mais Uhum. por influência dos meus pais. Meu pai é engenheiro mecânico, então sempre falou bem na engenharia. Minha mãe, apesar de ser psicóloga clínica agora, ela trabalhou mais de 20 anos no RH de empresas metalúrgicas. E ela sempre falava dos engenheiros de lá, né? Que eles tinham bastante status, ganhavam bem, né? Tinha uma carreira muito legal. E eu gostava muito de arquitetura. E eu fui para engenharia civil, que era meio que um mix das duas. Mas nunca foi meu sonho de, nossa, brilhar o olho. Nossa, eu quero ser o melhor engenheiro, assim, eu quero ser aquele engenheiro lá. Consegui me desenvolver bem na engenharia, que foi uma surpresa para mim. Só que ainda não tinha aquele glamour que eu queria, sabe? E aí tinha música. Então eu pensei, eu vou começar a fazer mais shows para eu conseguir aguentar mais tempo aqui, até que eu vejo o que que eu vou fazer da vida aqui. E aí foi outra surpresa, porque eu comecei a fazer show e a demanda começou a aumentar e o pessoal gostou, tive um feedback legal dos lugares que eu tava tocando. Teve até lugares que eu fiquei fixo de um dia de semana lá. E todo show que eu acabava, eu ficava, yes, nossa, que legal. Durante o show, na verdade, quando eu tô tocando a música, é um momento que eu me expresso como. Você se transforma, né? Você viu como eu me Gente, eu transforma, né? assisti um show dele e ele realmente se transforma. Ele aqui tá todo tímido, mas no show E é outra eu pessoa. só consigo vencer a timidez no show. É o único momento que eu não sou tímido. E é instantâneo, você viu? Eu pego o violão pra tocar e o Já negócio muda. desenrola e quando a Mel chega, como você viu, É, né? gente, a namorada chega, a energia triplica, vocês precisam ver. É que se ela chegar aqui agora, a energia dele triplica. É impressionante. Tem uma entrevista que do vocalista do Metallica que eu gosto muito de assistir, eu acho bem inspirador. Que ele fala que música era a voz que ele não tinha, ele era muito tímido também. Só que quando ele pega uma guitarra para tocar e o microfone para cantar, tudo que ele tem dentro dele, ele consegue expressar com uma facilidade enorme, né? E é só lá no palco. Ele fala, não vou ficar
gritando com uma pessoa na vida normal. Mas lá isso aí acontece comigo e acontece de uma maneira muito natural, né? Uhum. E é exatamente isso que eu sentia e sinto toda vez que eu toco uma música. Então, a música para você, além de ser um trabalho, ela é uma terapia. É uma terapia, porque, assim, no dia a dia, falando assim, eu falo o que o meu cérebro tá pensando. Na música, eu falo o que o meu coração tá pensando. Legal. Que eu E acho que transmite muito mais verdade do que, sim. né? E qual estilo de música que você faz? Eu toco pop rock internacional. E eu faço no estilo homem band, que é cantando, tocando violão e fazendo percussão com os pés. Ou seja, gente, ele é malabarista, tá? Eu aqui não tenho nenhuma coordenação motora, ele utiliza os 4 membros e ainda arruma mais uns 4 para poder tocar todos os E instrumentos. faço academia ao mesmo tempo, né? E faz academia, olha que maravilha. Ele ganha para tocar, não precisa pagar academia Olha só, e ainda faz o que gosta. é É verdade. muito bom. É muito bom. E, assim, desde que eu fiz o meu primeiro show que eu ganhei dinheiro, porque quando eu tinha 18 anos eu toquei, eu tinha uma banda, e a gente tocou em alguns lugares, mas era tipo batalha das bandas de um colégio, ou de um barzinho, ou de um aniversário que, vai, foi a primeira vez que eu fui pago, mas eu só pus o valor da locação dos equipamentos. Não sobrou nada pra gente. A gente ganhou um estrogonofe da aniversariante. Nossa, Mas foi sensacional pra mim, que, nossa, caramba, tô sendo pago pra tocar. E quando veio o primeiro cachê que ficou dinheiro pra mim, eu achei surreal. Porque sempre foi. Eu toco desde os 13 anos, né? E receber pra fazer um negócio que eu fiz por tantos anos de graça no meu quarto, assim, sem ganhar nada, mas por prazer, né? É uma coisa surreal pra mim de bom. tá. É um... E o e-commerce entra onde nisso aí? Ah, é, vamos lá. E aí teve o e-commerce. Aí, isso aí eu tô falando de mais ou menos agosto do ano passado. Aí eu passou umas 2 semanas, eu fiz alguns shows, e aí depois dessas 2 semanas, tinha um colega meu que trabalhou numa empresa que eu fiz estágio, que ele me conhecia, e ele estava saindo da empresa, e essa empresa, desde que eu saí, ela montou um e-commerce também, né? E colocaram ele para tomar a frente desse e-commerce. E aí quando ele saiu, ele viu que dava resultado e ele quis montar um e-commerce dele. Ele juntou comigo, que eu tinha todo esse conhecimento de ter uma empresa, de como gerenciar, né? Que quando você tem uma empresa, você tem que saber de tudo, você tem que ser multidisciplinar. Você não pode saber só a área da sua formação, né? Você tem que saber o administrativo, o financeiro, o fiscal, a qualidade, o RH, gestão de pessoas, né? Vendas. Vendas. Então você tem que coordenar tudo para que tudo aconteça bem. E você fez curso para isso, para ter A esses empresa? conhecimentos? Não, não. Eu tive Foi na bastante, garra mesmo. bastante orientação do meu pai, porque meu pai é empresário já desde que eu nasci, praticamente. Uhum. Então ele tem bastante conhecimento e ele foi um grande mentor para mim. Sem Ah, ele, com certeza, eu não teria chegado onde eu cheguei. e aí vocês dois se uniram e criaram o e-commerce. Aí eu juntei com esse meu sócio, a gente juntou, criou o e-commerce. Ele tinha todo o conhecimento de vendas, ele tinha o conhecimento da empresa e tá dando certo até agora. A gente vende em todos os marketplaces, então Mercado Livre, Amazon, Americanas, Magalu. E já somos Platinum no Mercado Livre, que é o ranking mais alto deles. Vendemos no Ó, Full, como eu comecei agora com você. E na parte de jardinagem a gente vende vários tipos de mangueira, que é o nosso carro-chefe lá. Mangueira e torneira de jardim, de os mais variados modelos. E cervejaria, a gente não vende cerveja, mas a gente vende acessórios para chopp, né? Então aquelas torneiras italianas, mangueira Demifit, conexões. E vendemos também a goiabada que eu te dei de presente aí, é, eu ganhei uma goiabada cascão, gente. que é de uma empresa lá de O Dani Pirassununga. não estava aqui, ele não vai ganhar. Uma empresa de Pirassununga chama Sweet Valley. Eles têm produtos de altíssima qualidade.
Eu até brinco que é meio perigoso eu vender isso aí, porque às vezes eu acabo comendo uma parte do estoque, literalmente. Então é assim, você compra de uma empresa para você revender. Exatamente. Hoje eu compro a maior parte dos produtos da Tramontina. A gente tem essa parceria com eles. Da Sweet Valley, os alimentos. Da HBS, as partes de cervejaria. Principais fornecedores, né? E a gente revende para o consumidor final. Então a gente é um varejo. Compramos dos É distribuidores como se para. fosse uma loja física que compra do atacadista e revende, Pronto. mas isso no Somos virtual. varejistas virtuais, né? Entendi. Que a gente vem. E o Marketplace, que é o Mercado Livre, a Amazon, etc., é como se fosse um shopping, onde tem vários vendedores como eu que vão lá oferecer os produtos. Vantagem é que o fluxo é imensamente maior do que no nosso site. A gente tem um site também próprio, que é www.energitools.com.br, que a gente vende as mesmas coisas. Ele é linkado com o Mercado Livre, então quando compra com a gente, quem faz a entrega é o Mercado Envios, ou seja, coisas que estão no full também são anunciadas no nosso site, então chegam ou no mesmo dia ou no dia seguinte. É uma boa sacada essa, porque Uhum, é aquilo que a gente tá falando, as pessoas querem imediatividade, né? uhum, Elas não querem ficar esperando muito tempo para receber o produto. com certeza. E com a internet, com a pandemia, isso aí amplificou muito, né? As pessoas estão muito ansiosas, como eu estava comentando. A gente compra uma coisa que a gente nem precisa muito, né? Mas a gente gostou muito e quando a gente vê lá no Mercado Livre, a coisa mais importante da nossa vida é comprar aquele negócio. E quando a gente compra, beleza. A gente vai pesquisando a próxima compra. Porque é prazeroso comprar e chegar tão rápido, né? Sem você nem ter que ir em algum lugar, né? E nessa longa estrada de 28 vinte e anos. oito anos, já enfrentou algum problema muito sério no profissional que te Ah, fez ter uma virada de chave, te fez ter que tomar alguma atitude mais drástica? sim. Na minha empresa, como a gente cresceu muito rápido, né? A Na gente não. construtora. Isso. A gente não tinha todo esse know-how de gestão de pessoas, né? E teve certamente uma época que a gente perdeu a mão e a gente não estava conseguindo coordenar as pessoas para fazerem o serviço, né? Uhum, A gente dependia muito de umas que já eram bem comprometidas e faziam sem muito esforço da nossa parte, né? uhum. Mas eu lembro que ano passado foi um período de bastante demissão das pessoas que estavam, né, prejudicando a empresa, né? Foi um período bem difícil, mas que a gente conseguiu deixar nos eixos da empresa. É, Então esse foi Vocês um desafio. encerraram a empresa ou venderam? A gente vendeu a empresa. Vendeu a empresa. Vendeu a empresa. E aí foi nesse momento que você resolveu mudar de caminho, de É, rumo. Aí eu Foi a sua aproveitei virada de que chave. encerramos a empresa da melhor maneira, né? Sem prejuízo nenhum, ainda com o lucrinho da venda. E com esse lucrinho comecei o e-commerce, né? Mas teve vários outros momentos, né? Porque tem uma empresa, principalmente em engenharia, a demanda não é constante, né? Você pega uma obra, você tem serviço durante aquele período, mas quando acaba ela, cadê, né? Você não Você tem fica nada, né? à mercê, né? Ser Então, empreendedor hoje é bem complicado. é, mas isso aí era um problema que eu sabia que eu tinha que resolver, né? E fui atrás, depois de algumas obras espalhadas, conseguimos uma obra numa empresa que a gente ficou quase um ano trabalhando. E depois disso, começamos o contrato com a concessionária de gás, que isso aí foi 2 anos, e aí acabou a empresa. Mas você pode ver que teve uma crescente, né? Teve um Sim, problema, sim, teve resolveu, um teve outro boom. problema, resolveu. Porque ser empreendedor, eu acho que uma das principais coisas é isso aí. Você tem um problema, você resolver. E quando você resolver isso aí, você vai ver que vai abrir novas portas. Coisas que você nem pensou que você ia ter que correr atrás, você vai ter que correr atrás agora. E acho que isso aí é uma das coisas que eu mais gosto de ser empreendedor. Você Cada, gosta de colocar em prática ideias novas. e cada dia é um desafio novo, que eu tenho que me desafiar para chegar lá. E qual o próximo desafio? Bem, a gente quando começou a empresa, a gente falou assim: nossa meta é comprar a Amazon.
Abusado! A Estamos meta é mirando super alto, comprar. né? Foi mais uma brincadeira, mas assim, é pra gente ter na cabeça que a gente tem que mirar alto, pra gente conseguir chegar alto, né? E aí a sua meta na música, qual é? Bem, uma meta super alta, eu quero tocar no Lollapalooza. Lá no futuro, né? Isso aí, lá no futuro, né? Mas já tem que se visualizar lá que a Mas coisa eu tô acontece. bem feliz porque desde o ano passado eu comecei a tocar em lugares que eu tinha bastante interesse de tocar, né? Já tocou em algum evento grande? Não, evento grande ainda não, né? Não. Ainda não. Mas em casas noturnas importantes você já Sim. toca. O último que eu toquei eu gostei bastante, que é o Lord's Pub lá em Campinas, que é um bar bem de rock, né? Quando eu comecei, inclusive, eu tocava músicas nacionais também, que não são minha praia, né? Mas eu tocava porque eu sabia que as pessoas gostavam, era um jeito de eu entrar mais fácil na música. Mas eu tocava, não era, sabe, eu tocava, mas não sentia toda aquela empolgação, tipo, quando eu toco um rock do jeito que eu gosto, né? E às vezes tinha lugar que eu tinha que abaixar um pouco o som, que tinha que ser um pouco mais ambiente. Isso me incomodava um pouquinho, né? E quando eu toquei lá no Lord's Pub, foi muito legal porque eu toquei só músicas de rock e o volume, pra mim, pelo menos, estava ensurdecedor, assim. E aí, quando eu terminei, eu falei, e aí, o que vocês acharam? Falaram, pô, bem legal, curti seu repertório e gostei que você deixou um som bem ambiente, né? Eu fiquei, tá bom, se isso aí é som ambiente, Nossa, beleza. então tá. Foi até uma coisa interessante, porque eu sempre achei que eu cantava, vai, Peraí, razoavelmente bem, peraí. né? Vai, pode ir. Mas aí eu comecei a fazer aula de canto esse ano. Ah, e E aí? aí eu descobri que, nossa, Você canto não bem cantava coisa bem. nenhuma, meu. E aí? Porque você se Mas você já grava, ganhava dinheiro cantando? já ganhava e todo mundo falava, nossa, que legal, você canta super bem. Sem eu perguntar, mas quando eu ouvi minha voz numa gravação, eu fiquei, nossa, isso aí sou eu? Não é possível, não é possível. E aí? E era eu. Ah, bem, aí pra Aí isso que você serve a aula de começou canto, né? a aula de canto. Justamente pra gente se aprimorar. E hoje eu falo, nossa, tive uma evolução bem grande também nisso aí na música, né? Porque uma coisa que ajuda muito é você se gravar. Quando você se grava e se ouve depois, aí você pega muita coisa que você não vai pegar nunca se você não se gravar. Isso vale para música e vale para Vale pra tudo. todos, tudo na vida, Vale né? pra tudo na vida. É gravar, anotar a ideia que você teve para Uhum, depois você não se esquecer e colocar em exatamente. prática. Você usou isso muito nas suas Usei, com empreitadas. certeza. Eu implantei um sistema de gestão da qualidade Hum, durante os no últimos. e-commerce, Não, na na empresa anterior. empresa, né? Que era implantar no e-commerce, esse é um plano para 2023. Mas na outra empresa era um requisito, inclusive, do nosso contrato, implantar o sistema de gestão da qualidade. Uhum. Então, montei indicadores para todas as áreas da empresa. E me surpreendi, porque quando eu estava fazendo, sendo orientado pelo consultor, eu estava montando, mas eu fiquei, pô, será que vai mudar muita coisa? E muda, porque tendo indicadores, você consegue ver de uma maneira muito prática e imparcial como está a sua empresa, né? Como é que está o financeiro, como é que está a produtividade, como é que está a prospecção, que às vezes se você não mede isso, você tem a sua percepção, mas ela pode estar um pouco ou bastante errada, né? E aí E é você perigoso. montou, explica para gente como que foram esses indicadores, que cita exemplos para gente um pouquinho. Então, por exemplo, o mais clássico, o indicador financeiro, né? É, quais são as nossas metas de mês de faturamento, quanto que a gente tem que faturar para manter nossa estrutura atual e a gente tem planos para crescer? Quanto? Vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente tem que acompanhar se a gente está cumprindo isso aí. Produtividade, a gente tem que fazer, a gente fazia ramais de gás, né? Então a gente tem que fazer 100 esse mês, tem que fazer 120 no mês que vem, 115. Tem que acompanhar isso aí também. Então sempre estabelecia metas e Metas, observava se estavam sendo cumpridas. exatamente. E também tinha a coisa mais administrativa, né? Como documentação trabalhista,
como certificado de qualidade dos equipamentos que a gente usava. Ah, isso aí é um bom exemplo, que, por exemplo, manômetros, O que é é, manômetros? manômetro é uma Fala coisa, português aqui por pra exemplo, gente, porque você é todo vai, mundo leigo. você vai instalar uma tubulação de gás, por exemplo, Aham, e aí você tem que fazer o teste de estanqueidade para ver se não está vazando gás, né? aham. E aí você coloca pressão e coloca um manômetro para ver se você chegou na pressão que a norma pede, né? Aham. E esse manômetro tem que estar calibrado, né? É, a gente montou uma agenda de calibração no Excel que avisava quando estava descalibrado, para evitar da gente ir para a obra e fazer o serviço com uma coisa descalibrada, que não necessariamente vai estar indicando uma coisa errada, mas é um problema. Você não está resguardado se não tiver calibrado, né? É porque pode te gerar consequências isso, né? Exatamente. E certificado de qualidade dos materiais que a gente usa, né? Pra, se, por exemplo, ainda bem que nunca deu problema, mas se desse algum problema, a gente ia mostrar, ó, a gente comprou e tá aqui o certificado de teste dos materiais, que De eles, EPI, de tudo. de EPI também dos materiais que a gente usa para fazer a obra, né? Os Uhum. insumos. Pra gente provar que tudo foi feito com materiais de qualidade testados. E isso você ainda não implantou no e-commerce. Ainda não. A gente pede o certificado de qualidade, lógico. Isso aí a gente não parou de pedir, mas a gente não tem certificação de qualidade. Uhum. Lá na outra empresa, sim, a gente tinha uma certificação de qualidade, tipo uma ISO. Você não implantou os indicadores ainda, então. Só alguns. Então, cara, e a experiência? É, que não deu tempo Experiência ainda. não está sendo usada. Não, é que o Mercado Livre, por exemplo, ele já monta por si só os indicadores. Uhum. Tem indicador de envios com atraso, indicador de qualidade do seu estoque no full, que você tem Hum, que suprir a quantidade que eles estão pedindo. pedindo e não pode mandar coisa errada também, senão se você manda tudo certo, você tem um bônus de mandar mais quantidade ainda na próxima remessa. Uhum. A gente tem o Bling, que é um RP que. Sabe o que que é RP? Não, fala aí pro pessoal o que que é Um RP. ERP é uma sigla em inglês, é Enterprise Resource Planning, que é uma coisa que isso pega todos os pedidos de todos os marketplaces e aí isso coloca uma tela só para a gente, para ficar mais Aham. fácil de gerenciar. E ele gera vários relatórios, relatórios financeiros. Isso aí a gente monitora, né? Que com um clique é super fácil. Ele facilita muito a nossa vida. Com um clique a gente consegue ver quanto faturou no mês, por fornecedor, por marketplace, por região do país. Isso aí a gente já usou. Então, assim, Ah. não temos certificação de qualidade ainda, mas muitos dos processos que eu tinha já estão implantados, né? E os indicadores na música, já implantou também? Sim, sim. E como que tem sido? Eu apliquei no cachê, né? Hum. Eu peguei o cachê médio, eu falei, né, eu tenho que aumentar. Eu não falei uma porcentagem, mas tem que aumentar isso aqui. Então fui monitorando se realmente na média eles estavam se mantendo os mesmos, né? Estavam aumentando. E vale a pena hoje viver de música? Vale. Do jeito que eu tô vivendo, ainda não. E acho que ninguém consegue viver tocando em casas noturnas que nem eu. Uhum. Aí você tem que ter algo a mais, né? Eu vejo que muita gente faz som autoral, isso é uma coisa que abre portas, né, pra você. Você já fez algum? Não, ainda não. Isso Por aí tá. quê? Eu não sei, ainda não fiz. Você já E tem algum não, não tem ainda, escondido? não tem. É, uma coisa era a minha voz que estava incomodando, porque justamente quando eu ia gravar alguma coisa, não, como eu falei, antes de fazer aula de música, eu ficava, não ficou muito bom, né? Então eu acho que eu nem me dava trabalho de fazer alguma coisa autoral, porque eu pensava, não vai ficar tão bom na gravação, né? Você pensava que só a música do outro ficava bom na sua Eu voz? acho que era meio que uma autossabotagem, né? É, e Já- como que você está lidando com essa autossabotagem hoje? eu tô correndo atrás, fazendo aula de música e tocando cada vez mais, tendo mais confiança na qualidade do meu som. Muito bem. E, mas também tem gente que lança a música e tem uma renda dos plays no Spotify, no E você YouTube. já tá no Spotify, Não, YouTube? eu não tenho música ainda, né? Eu tô começando, né? Tô bem nos primórdios da carreira musical.
Mas já tá dando pra ter uma renda até que legal Mas com a tem uma música. rede social que as pessoas podem Tem, te... tem, tem. É @pravato_music. Gente, é meio difícil de falar, escrever, então o Dani vai colocar na legenda para vocês depois, tá? Uhum, Guilherme, queria agradecer muito a sua troca de experiência aqui com a gente. uhum. Foi muito produtivo ver Obrigado. um rapaz de 28 anos, 27 anos, com essa carga de conhecimento e de empreendedorismo. É Obrigado. muito raro. E assim, com a dedicação que você teve em cada empresa que você tem, é, é inspirador. Obrigado. Então, muito obrigada por ter aceito participar do nosso projeto. Obrigado pelo convite. E eu gostaria que você encerrasse aqui a sua participação com a gente, tocando pra gente. Tá bom, vamos lá. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. It the gray away shall fall, and I fall upon us all. And between the sin and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go where